Vamos lá, vamos continuar, né, na nossa organização aqui, na nossa planilha. O que eu quero que vocês entendam agora, né? Primeiro, eu preciso que vocês tenham se a parte aqui está negativa, né? Se você olha aqui para essa parte aqui, ó, tá? Da linha 19, essa parte do investir está negativa, o que isso significa? Significa que mesmo que eu não investisse nada na reserva, no teto de gasto, na meta de longo prazo, eu não conseguiria pagar todas essas dívidas, tá? E eu vou aqui até para o mês de maio em diante, que foi o mês que a gente usou sem a alteração. E aí eu quero te pedir, se você não assistiu a aula anterior a essa, eu preciso que você assista para você entender o que a gente está falando aqui, tá? Porque a planilha normal ficaria assim, e a gente já usou uma estratégia que é o quê? Diminuir essa parte do crescimento e a parte do lazer, e jogar essa parte que a gente tirar daqui para a parte verdinha, porque aí a planilha aumenta o poder de pagamento de dívida, né? E, consequentemente, sobra mais também para a gente investir. Se, no seu caso, né, deixa eu voltar para a planilha, sem essa alteração aqui, né, sem tirar do crescimento e do lazer. Se você já começa aqui a brincadeira, né, sem fazer alteração nenhuma, e já está negativo, você vai tentar fazer isso que eu falei, tirar, dependendo da gravidade do negativo, você pode tirar toda essa parte do crescimento, mas você não pode tirar toda a parte do lazer. Você pode deixar pouco, mas você não pode tirar tudo, tá? Porque o lazer é o que vai te impulsionar para você lutar pela sua vida financeira do jeito que Deus quer. Então, a gente ter, nem que seja R$ 100 por mês, tá? Para uma vez no mês eu sair com a minha família, eu ir ali comprar um sorvete, tomar um sorvete, fazer, sei lá, um momento, ou distribuir esses R$ 100 em 4 vezes simples dentro de casa, onde eu vou fazer um momento especial. Gente, quanto menos dinheiro, mais criatividade a gente precisa ter. Mas dá para ter lazer, dá para ter momentos felizes e usufruir com o dinheiro que a gente tem, tá? Pede Deus estratégia. Então, você diminui essa parte aqui do lazer e essa parte do crescimento. O parte do crescimento você pode chegar a zerar, tá? Por um pequeno período de tempo. E a parte do lazer não zera. Você chega a bem pouquinho, mas não zera ela, principalmente se você tem filhos, tá bom? Ok. Aí, vamos supor que você fez isso, se jogou para cá, jogou o lazer também, e mesmo assim, continuou negativo. Ou seja, mesmo você não investindo no seu crescimento, mesmo você, sabe, sacrificando o máximo de lazer possível, não colocando nada na reserva, não dá para pagar essas dívidas todas. O que significa? Agora é um momento de decisão muito grande para você e o seu cônjuge, porque isso significa que se você quiser continuar pagando essas dívidas nesses moldes, você não vai conseguir pagar e você vai se endividar mais. Por quê? Você não está conseguindo pagar ela, aí você vai forçar a barra, aí você vai deixar de pagar uma conta lá da sua casa para poder fazer isso, que aí daqui a pouco essa coisa que você deixa de pagar já virou outra dívida, e aí vai uma coisa embolando na outra, você parece que está pagando, mas você está se enrolando mais, tá? Então, se isso aconteceu, se você te diminuiu o lazer, se você cortou o crescimento, se você, né, fez tudo que você podia, e está negativo ainda, você precisa olhar para essas dívidas e pensar quais são as dívidas que podem ser deixadas para pagar depois. O PDD, que é uma técnica que a gente usa para dívidas que não têm risco, é exatamente isso. É a gente parar de pagar essa dívida para pagar ela futuramente de uma forma justa e dentro da nossa realidade. Todo banco, né? O banco, quando a gente tem uma dívida, eles são obrigados a pagar uma parte para o Banco Central dessa dívida. E cada tempo que vai passando, cada mês que vai passando, essa porcentagem vai aumentando. Então, para o banco, começa a ficar sendo desvantajoso você dever a ele.
Por isso que ele vai diminuindo a sua dívida, para que você quite e fique melhor para os dois lados. Então, o que a gente vai fazer? A gente para de pagar essas dívidas e começa a juntar dinheiro para pagar a dívida. E dívida, preste atenção no que eu vou falar, dívida a gente não renegocia, tá? Ou a gente paga à vista, ou a gente continua sem pagar, continua juntando dinheiro para pagar ela, né? E você vai fazendo assim, você vai juntando dinheiro, quando eles ligarem, né? As primeiras, acho que, se eu não me engano, é 120 dias, depois de 120 dias eles já começam, né, a ligar. E aí, se prepara, porque é isso que vai acontecer, tá bom? Vai ligar, vai ficar perturbando, e aí você vai, toda vez que eles ligarem para você, você vai dizer o quanto você tem em caixa para pagar. Mesmo que seja absurdo diante do montante que eles estão te dizendo. Você vai falar assim, olha, eu tenho tanto para pagar a dívida. Não vamos renegociar, não tenho condição de renegociar essa dívida, porque minha vida está irregular. Você vai falar para ele que você não vai renegociar essa dívida. Você não tem condições de renegociar essa dívida, porque você não tem certeza de conseguir pagar essa dívida. Então, você vai falar para ele que você tem esse dinheiro para pagar, e é isso. Eu tenho R$ 500. Não, mas sua dívida é 10 mil. Não, eu sei. Então, agora o que eu posso pagar é R$ 500. Não sei o que, então tá bom. Aí vai ligar de novo. Aí na terceira vez que eles te ligarem, você vai pedir escreve isso aí no seu caderninho, tá? Você vai dizer para eles o seguinte, você vai dizer para eles assim, vamos fazer o seguinte, manda para mim a memória da minha dívida. Grava esse termo, tá? Memória de dívida. A memória de dívida é um documento que você tem direito, que é onde eles vão mandar para você o caminho que a dívida percorreu para virar esse montante enorme que eles estão te falando que você está devendo. Alguns atendentes nem sabem o que são, tá? Mas quando você começa a falar termos técnicos, você já começa a entrar num lugar para eles de fora, né, do pessoal que é leigo, do pessoal que é ignorante, então eles já começam a olhar de uma forma diferente. Provavelmente, depois desse seu pedido, eles já vão começar a baixar essa dívida para você e te oferecer desconto cada vez que eles te ligarem. Volto a dizer, você só aceita para pagar à vista, tá? Do contrário, você continua juntando, porque você vai juntar, você vai investir, espero que você esteja comigo, no próximo passo para aprender a investir, que você vai juntar o dinheiro vai crescer com o investimento e a dívida vai começar a cair. Até que, o seu dinheiro juntando e a dívida caindo vão se encontrar e você vai quitar essa dívida. Tá? Então, a ideia é essa. Então, algumas dívidas, você vai ver aí o que você pode abandonar. Por que abandonar, tá? O que você pode deixar para pagar depois? Porque tem dívidas que você não vai poder fazer isso. Tem dívidas que, se for dívidas a terceiros, você vai ter que remodelar isso aqui, você vai diminuir tudo que você puder diminuir. Você vai voltar, você vai ver lá nas suas despesas se não tem nada que você possa realmente mais tirar, diminuir, para pagar essa dívida, tá? A terceiros. A dívida a terceiros, você precisa quitar. Sula, não tem como, nós já enxugamos tudo e, caramba, o que eu vou fazer? Mas você já vai, se você abandonou algumas dívidas de risco, né, para pagar depois, e mesmo assim você não consegue quitar dívidas a terceiros, você vai abandonar essas dívidas e você vai criar uma dívida que consiga quitar essa dívida a terceiros e que a parcela dessa nova dívida seja menor, não só menor, mas que caiba dentro aqui desse orçamento e que ainda sobre dinheiro para você investir. Ok? Então, é isso que você vai fazer. Você vai diminuir isso até, né? Esse é o último caso, tá bom? Se você abandona algumas dívidas que podem ser encaixadas nessa técnica que eu acabei de falar, de deixar para pagar depois, vai sobrar dinheiro, né, para pagar terceiros. Mas se ainda assim não sobrar, seria você fazer uma dívida no seu nome, que a parcela seja menor que essa que você paga terceiros para poder caber ali, tá? E se for uma pessoa muito próxima ou se for
uma situação, né, de que você consiga conversar, você vai chegar, você vai conversar com essa pessoa, você vai passar para ela a realidade dos seus fatos, que você sabe, você vai ter que ser honesta com essa pessoa, tá? Você vai ter que ser honesta com essa pessoa. Falar que você fez a mentoria, que você está se organizando, que o mais importante já vai acontecer, que você não vai gerar essas dívidas de novo, porque agora você está organizando a sua vida. Só que você não consegue pagar, talvez, essa parcela. E você sabe que isso vai gerar prejuízo para essa pessoa, mas que você consegue pagar tanto. E explicar para essa pessoa e ser fiel nesse tanto que você vai pagar essa pessoa. E, junto com isso, você vai orar a Deus e você vai pedir uma estratégia de fazer dinheiro para pagar essa pessoa. Então, você vai falar com ela isso. Ó, eu tenho como certeza isso, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer um extra, eu vou fazer um a mais para poder quitar essa dívida com você do jeito que precisa ser feito, tá? E a dívida com o banco a gente vai deixar para depois. A gente resolve a dívida com as pessoas primeiro. Não tenha medo do tempo. Faça cada momento um momento e vai resolvendo. Como se come um elefante? Com uma mordida de cada vez. Tenha consciência disso, tá? Que essas dívidas vão acabar se você continuar com a sua vida organizada. Então, é muito importante para mim que você pague as dívidas, mas que sobre dinheiro. Não adianta, escuta o que eu vou falar. Não adianta você pegar tudo, pagar dívida e ficar zerado, sem botar nada na reserva. Por quê? Porque na primeira emergência, aí ela vai acontecer, tá? Gente, é todo tempo que acontece emergência, imprevisto, né? Acontece. Na primeira emergência, o que vai acontecer? Você vai se enrolar de novo, tá? Então, não limpa tudo, você tem que pagar as dívidas, tem que sobrar alguma coisa. Se a sua situação é essa, de que tirando toda a parte verdinha, né, pegando o dinheiro do crescimento, tirando o dinheiro do crescimento todo, tirando o lazer praticamente tudo, aí isso ainda está negativo, você precisa fazer mais dinheiro. O seu caso não é só agora de cortar, né, de tirar coisas, mas é de fazer mais dinheiro. Então, você precisa pensar numa outra fonte de renda, você precisa pensar em algo que esteja dentro da sua realidade. Peça a Deus, ó, nós temos a mente de Cristo, nós precisamos acessar isso. Deus, ele sempre tem uma saída para a gente, algo para a gente, se a gente estiver disposto a ouvi-lo. Então, ore a Deus, peça a Deus, Deus me dá uma estratégia, me dá uma outra fonte de renda, uma renda extra, para que eu possa resolver isso o quanto antes. A renda extra, gente, é importante para todos os casos, né? Talvez você esteja aqui e suas dívidas não sejam tão altas, nem tenha tantas assim. Mas se você fizer uma renda extra, além de todos os ovos não estarem numa cesta só, você vai poder acelerar os seus sonhos. Talvez você não tenha dívidas e você tenha sonhos. Então, pense numa renda extra para acelerar os seus sonhos, tá? Mas pense numa renda extra. E se o seu caso é que tudo ficou negativo, mais importante ainda. Ok, deixa eu ver aqui. Agora a gente vai para a última parte. Consignados.